Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 6, verso de número 6, eu leio, verso de número ímpar 7, você lê e faremos assim até o versículo de número 11. Todos que entenderem a chave digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que em outro sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida, verso 7. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Verso 9. Então Jesus lhe disse: uma coisa não tem que perguntar, é lícito dos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou amar? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Verso 11. Levítico capítulo de número 21, verso de número 16, eu leio o verso de número 17, você lê. Faremos assim até o versículo de número 21. Glórias a Deus. Levítico capítulo 21, verso de número 16 nos diz: o Senhor disse a Moisés, verso 17: pois nenhum homem em que houver defeito se aproximará, seja um homem cego, coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado. Verso 19. Que for corcunda, anão, que tiver defeito nos olhos, sarna, ferida na pele, ou que tiver testículo esmagado. Verso 21. Amém. Os irmãos podem tomar vosso assento. Se tiver glória, fica à vontade. Glórias a Deus. Irmãos, Deus, Ele tem uma palavra para essa igreja. Eu confesso que nós havíamos meditado em compartilhar algo diferenciado. Amanhã eu prometo que eu entro no tema, mas hoje, meu irmão, nós vamos aí trazer aquilo que de fato Deus proporcionou em nosso coração no caminho para cá. Isso é, se Deus também amanhã não mudar, porque é Ele que manda, é Ele que faz, e a Ele seja toda honra, louvor e glória. Irmãos, nós temos aqui um texto bastante interessante no Evangelho segundo escreveu Lucas, onde diz-nos que Jesus ele vai chegar na sinagoga num dia de sábado, e a Bíblia nos diz que quando Jesus ali chega na sinagoga, havia um homem conhecido como o homem da mão ressequida, ou o homem da mão mirrada. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele é o palestrante da noite, ele está ali palestrando, está ali ministrando a palavra, quando de repente Jesus, meu irmão, ele estava diante de um cenário onde a Bíblia nos diz que tanto os fariseus como os escribas, ou os que se achavam sábios, haviam como que preparado um laço para querer o enlaçar. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele sabendo disso, porquanto eles queriam ver se Jesus, ele faria
milagre naquele dia, no dia considerado o dia do Senhor, o dia de sábado. Jesus, assim sabendo, Jesus vai liberar uma palavra perguntando aos tais se porventura é lícito salvar, ou até mesmo perder, deixar de salvar uma vida, ou deixar esta vida perecer. Jesus lança essa indagação no meio daquele povo, eles ficam a refletir, quando de repente Jesus aponta o homem da mão mirrada, o homem da mão ressequida, e a Bíblia nos diz que Jesus, se dirigindo a esse homem na sinagoga, Jesus manda ele se colocar de pé. Esse homem se põe de pé e Jesus o chama para o meio, visto que a sinagoga ela é diferente do nosso templo que aqui estamos. A sinagoga ela era feita em uma forma oval, uma forma de um círculo, aonde o altar não ficava à frente, mas o altar ficava centralizado no meio. E a Bíblia nos diz que Jesus chama ele para o meio, ele se põe de pé, vai para o meio, e Jesus agora então se reporta ao homem dizendo: estende a tua mão. E a Bíblia diz que a mão que estava ressequida era a mão direita. Ele estende a tua mão, e a Bíblia nos diz que a sua mão se torna como a outra mão, ou seja, curada, restaurada. Isso, meu irmão, já dá para dar muito glória a Deus, porque Deus tem restauração nessa noite de hoje. Mas o que me chama a atenção, eu trouxe essa visão panorâmica para você entender onde nós vamos entrar. Mas antes, meu irmão, precisamos falar de algo que nos chama a atenção, porque a Bíblia nos diz que Jesus ele entra na sinagoga e não no templo. Ora, no templo, meu irmão, eu fiz questão de ler e ir com você lá no livro de Levítico, porque o templo é diferente da sinagoga. A sinagoga tem uma lei, e o templo havia outra lei. A lei do templo é totalmente desproporcional, é totalmente diferente a lei da sinagoga. Como é que era a lei do templo? Ora, o templo é bem antes da sinagoga. A Bíblia nos diz que Deus ele dá uma ordenança para Moisés, para esse se reportar a Arão, dizendo que no templo não podia entrar coxo, não podia entrar cego, não podia entrar corcundo, não podia adentrar alguém, meu irmão, com o pé quebrado, com a mão quebrada, não poderia haver alguém que fosse ofertar ou oferecer o pão da preposição, meu irmão, diante do altar de Deus. Logo, o que nós entendemos é que esses homens com essas qualidades, ou com esses defeitos, melhor dito, eles não teriam vez de adorar dentro do templo. Esses eram, meu irmão, extraídos, deixados de lado. Esses ficavam de lado exterior da casa. E você bem sabe que havia muitos enfermos naquela época. Então esse povo era um povo totalmente excluído diante do povo. Mas, meu irmão, nós recordando de templo, nós vamos ver os 3 templos a qual Deus ele vai, por intermédio dos homens, levantar. O primeiro templo nós vamos ver e conhecê-lo como sendo o templo de Salomão, que até já foi feito, externado aqui pelo meu amigo Lino, melhor dito. Ele já abriu e falou: se me desse oportunidade, eu leria e falaria o que o amigo falou sobre Salomão. Meu irmão, e nós recordamos do templo de Salomão, quando Deus, ele, meu irmão, tanto abençoou Davi, que Davi, ele quando é arrancado de trás das ovelhas malhadas, ele olhando para o seu trono, para o seu palácio, para a sua coroa, para a posição que Deus o colocou, ele vai olhar e vai recordar dizendo: peraí, eu estou sendo muito injusto, muito infiel com Deus. Deus me arrancou de trás das ovelhas malhadas, Deus me arrancou de um lugar que ninguém
nem olhava para mim, me fez se assentar em lugar de príncipe, colocou uma coroa na minha cabeça, me deu um palácio, me deu um povo. E o que é que eu tenho feito? Porque a arca de Deus, que figura a presença de Deus, ela, enquanto eu tenho um palácio, ela não tem moradia, ela não tem residência, ela não tem lugar fixo para ficar. Então peraí, ele chama o profeta e diz: profeta, nasceu, brotou no meu coração um sentimento para trazer a presença de Deus, para ter um lugar fixo, para ter uma residência, para que esta possa permanecer fixa em determinado lugar. O profeta, sem perguntar a Deus, tomou a frente de Deus, como muitos hoje têm tomado, e vai falar: olha, faça aquilo que estiver no teu coração. Se tu quer preparar casa para Deus, Deus está no negócio, pode fazer. Mas a Bíblia diz que enquanto o meu irmão ele assim verbaliza, ele nem sai diante da presença de Davi. Quando a presença de Deus vem e fala: ei, volta lá e fala aquilo que eu, meu irmão, não mandei você falar, agora vai falar o que eu te mando. Não é para Davi me preparar casa, porque na tua mão tem sangue, na tua mão tem erro, tem delito, tem pecado. Mas eu tenho sondado o teu coração, e de dentro dele, aquele que for gerado por ele, esse eu considerei que realize o coração, o desejo, o sentimento do coração do seu pai. Você conhece o texto, eu estou correndo. A Bíblia vai nos dizer que ele volta. Fala para Davi: olha, Davi, de fato eu falei o que não era para falar. Deus falou comigo: você não pode preparar casa, porque você tem derramado sangue, você está em delito, está em pecado. Mas aquieta o teu coração, porque Deus da tua geração vai levantar um filho que Deus o dotará de graça e sabedoria, e esse edificará um templo como anela o teu coração. Esse preparará um lugar, uma residência, e enquanto ele preparar, lá eu entrarei, lá eu habitarei, lá eu permanecerei, porque eu me agradarei deste lugar. Salomão, então você conhece, meu irmão, ele edifica um templo situoso com o auxílio do pai, mesmo que o pai não pôde, preparou ouro, preparou recurso financeiro. Meu irmão, e a Bíblia nos diz que ele toma aí muito zelo, muito cuidado, prepara um lugar de adoração perfeito, com ouro, prata. Meu irmão, mas a Bíblia nos diz que ele teve um zelo, um cuidado, qual? De, meu irmão, depois de terminar a tua obra, ele levantar um clamor e fazer um convite a Deus. A Bíblia nos diz que ele ora a Deus, os sacerdotes estão ali, e quando ele ora, a presença vem de uma forma como nuvem, entra, meu irmão, dentro do templo e começa a envolver todo o ambiente, a atmosfera do lugar vai sendo modificada. O sacerdote que tinha linha, o sacerdote que sabia muito bem de hermenêutica, homilética, oratória, retórica do tempo, quebraram toda a ética, porque caíram no chão, começaram a saltar, porque diante da presença de Deus não tem ética, diante da presença de Deus não tem, meu irmão, figura que fica permanente. Deus vai nesta noite sacudir o ambiente para mostrar que, independente, meu irmão, da etiqueta, Deus vai além, vai recordar. Eles caem, a glória toma de conta. Ou seja, Deus estava respondendo, dizendo: eu entrei na casa, e a casa agora não é de Salomão, a casa agora é minha, é eu que estou no centro, é eu que cuido do ambiente, é eu que cuido do lugar. Até então Salomão, até antes era tua, agora é minha, é eu que faço, é eu que mando, é eu que comando. Sacerdote não tem direito, é eu que mando no sacerdote. Quando eu quero ele com o rosto no pó, ele cai. Quando o sumo sacerdote acha que o teu conhecimento permanece, eu faço ele pular, saltar, eu faço ele gritar, para saber que é eu que mando, governo o teu corpo, tua
Esse período nesse templo, ele é, meu irmão, suntuoso. Muita glória, muito poder, muitas curas, muitas coisas aconteceram. Mas a Bíblia diz que Salomão, ele não teve o zelo de permanecer, meu irmão, como no princípio, com temor, com a mesma educação espiritual. Ele começa, meu irmão, a se desviar, a deixar primícias espirituais de lado, e começa a se macular. E não é porque a presença de Deus desce e envolve o lugar, que se nós não zelar, ela não sai. A Bíblia diz que, meu irmão, a presença de Deus foi saindo da casa, porque ele começou a se manchar. Os sacerdotes da mesma forma começou a manchar. E você conhece a história. Agora, meu irmão, os babilônicos vêm, assolam a Jerusalém, destroem o templo, levam, meu irmão, aí as coisas belas da casa e ateiam fogo sobre tudo quanto estava dentro do templo. A glória sai da casa. Eles são levados para a Babilônia. Jovens, belos, com experiência, agraciados por Deus, não. E quando eles estão lá em Babilônia, meu irmão, nós vamos ver jovens sendo educados por anciões que começaram a testemunhar, dizendo para os tais, dizendo: olha, quando estávamos em Jerusalém e a presença de Deus existia no templo, quando estávamos com a vida no altar, os enfermos ficavam de ano em ano suplicando do lado de fora. Mas quando o sacerdote, ou o sumo sacerdote, entrava e oferecia sangue da expiação, ele entrava, e a Bíblia nos diz que ele entrava até mesmo atado com uma corda no Santo do Santo. Entrava com uma campana ou uma campainha, meu irmão, aí arrodeada, a sua vestimenta, uma campainha e uma romã. Para que isso? Para que quando a presença de Deus viesse, eles pudessem ouvir o barulho do sacerdote. Quando ele se movimentava, a campainha batia na romã e ela começava a retirar. Tim, 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 tim. Aí eles diziam: olha, o sacerdote está com a vida no altar, porque sacerdote que não faz barulho, sinto muito. Abraçando a Arabacai. Mas se tivesse fazendo barulho, vai estar vivo, está adorando, está com a vida no altar. Quando ele voltava cheio da graça. E segundo os estudiosos, ele só estendia as mãos sobre os enfermos e os enfermos eram curados. Eles começam a testemunhar isso para os moços mais jovens lá em Babilônia. Os moços começam a ficar, meu irmão, alegres e falar: que coisa linda. Mas tem uma coisa, nós nunca veremos isso, porque agora nós estamos cativos, estamos em terra que não é terra de adoração. E agora? E aí, segundo os estudiosos, vão dizer que Esdras, o moço, quando ouve aquilo, porque sempre tem um ousado, ele sabendo do testemunho, e não é tido, feito, meu irmão, por fato de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Ananias, Azarias e Misael, ter demonstrado Deus que era com eles, e ele ter feito um edito dizendo: ai daquele que ousar falar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, serão despedaçados na mesma hora. Esdras então fala: peraí, nós não podemos ir para Jerusalém, mas nós temos um sacerdote crente aqui no lugar. Ele entende que a questão não é o lugar, ele entende que a questão é aquele que teme, que reverencia. Aí ele diz assim: eu tenho uma ideia, eu vou até diante do rei, e mesmo que nós não podemos voltar, eu vou pedir para ele permitir que se crie aqui um espaço, um lugar para nós, onde possamos fazer um templo pequeno, ou uma casa, que possa armazenar uma quantidade, mais ou menos umas 70 pessoas, e aí nós faremos um culto, e aí esse sacerdote nos ensinarão os princípios de adorar, de trazer a presença de Deus para nós. Porque esse negócio de sentir essa presença não pode perecer, não pode morrer, não pode ser trocada, barganhada com essa
chega o segundo templo. Qual é o segundo templo? É quando levanta-se Ciro, um homem que não é crente, mas Deus, a Bíblia nos diz que lá, o profeta Isaías, foi profetizado, capítulo 45, versículo de número 2, que Deus usaria Ciro para liberar o povo, para edificar um novo templo. Eles retornam, regressam para Jerusalém, vem naquele lugar totalmente queimado. E aí a Bíblia diz que eles estavam com um sentimento de, meu irmão, de alegria de construir o templo e de contemplar esta glória profetizada e ensinada pelo sacerdote. E quando ele chega lá, eles começam a lançar as pedras, começam a fazer o serviço com eficácia. Mas a Bíblia diz que levanta de repente o vulgo. E o que é vulgo? Vulgo é apelido, ou seja, judeu, meu irmão, é judeu. Mas existe um povo que está no meio do judeu que não é judeu. Ele até anda com judeu, se veste como judeu, parece judeu, mas não é judeu. Esse vulgo se levanta, começa a olhar para o povo fazendo a obra, porque eles não tinham recurso como Salomão tinha. E eles começam a dar risada. Ei! Essa daí vai ser o templo de vocês? Enquanto o templo de Salomão era lindo, era belo, tinha ouro, tinha prata, tinha riqueza, vocês estão levantando uma tapera de tábua e acham que Deus vai descer e vai entrar dentro dessa tapera? Para com isso. E sempre, infelizmente, tem algum povo que para dar ouvido a esses e começa a parar. A Bíblia diz que eles vão se frustrando e eles de repente vão largando de fazer a obra e vão correr para fazer as casas estucadas, vão fazer as tuas casas e vão deixando a casa de Deus descuidada, vão deixando a obra de Deus para lá. De repente levanta um ancião de aproximadamente 80 anos de idade, que foi levado cativo no período, meu irmão, quando eles foram levados a primeira leva para a Babilônia. Seu nome é Ageu e você conhece. Lá vem Ageu, corcunda, cabisbaixo, chega diante de Zorobabel e Josué e diz: ei, aplicai o sentimento do vosso coração em vosso caminho. Vocês estão olhando para aquilo que estão falando, mas lembre-se do sentimento que vocês tinham lá em Babilônia. Vocês tinham o sentimento de ver a glória, de contemplar a presença. Então arranca o sentimento do coração e aplica no caminho. Como é que vocês estão fazendo? Vocês vestem blusa, mas ninguém se aquece. Trabalham, pega o salário, junta aí um saco. É como se o saco fosse furado. Porque assim diz o Senhor: por minha casa, por minha causa, porque vocês deixaram a minha obra e correram para fazer as suas próprias obras, casas estucadas. Mas como é esta obra diante dos vossos olhos como sendo nada? Eles estão desprezando a casa. E aí Ageu levanta: pois quem há aqui que tenha visto esta casa na sua primeira glória? Assim diz o Senhor: a glória desta última casa, a glória desta última casa, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Eles vão acatar esse sentimento, vão ouvir essa profecia. E aí a Bíblia diz que eles começam novamente a trabalhar. E lá vem o vulgo de novo. Mas depois lá vem Ageu de novo com mais graça, com mais garra, e alimenta a fé do povo. Passa-se aproximadamente 400 anos e a glória dessa última casa não foi maior. Alguns olham e acham que a profecia caiu por terra. Mas, meu irmão, segue agora no terceiro tempo. Qual é o terceiro tempo? A Bíblia diz que levanta-se um camarada em Jerusalém. Pelo fato de novamente o povo pecar, levanta Herodes, por título ou grande, que se achava tal. E se tem uma coisa que Deus abate, é a grandeza humana. Aí ele, olhando para o povo de Deus, ele fala: como eu conquistarei o coração desse povo? Esse povo, eles querem ver uma profecia antiga que caiu por terra lá atrás. Eu tenho condição, porque ele queria fazer politicagem.
Ele fala: eu já sei o que eu fazer para esse povo ser aí um povo que me ovacione. Eu vou pegar eles pelo sentimento dele. E ele vai e promete, dizendo: olha, se vocês me botarem em mim, me honrarem, eu investirei no templo de uma tamanha forma que vocês nunca viram um templo mais suntuoso do que esse. Ele pega o povo pelo sentimento, e segundo os estudiosos vão dizer que ele vai construir um templo, meu irmão, 30 vezes maior do que o templo de Salomão. Mas antes de ficar o templo, a Bíblia vai nos dizer, os estudos vão nos citar, que ele precisava, para fazer altar e entrar no templo, só entrava sacerdote. No Santo dos Santos, só sumo sacerdote. Ele manda o edito e ele faz uma contratação de mil sacerdotes. Quantos sacerdotes? 1000 sacerdotes. Eles começam a erigir um templo grande, suntuoso. E aí, segundo Jerônimo, meu irmão, vai dizer, o estudioso judeu, que ele, meu irmão, agora eles estão cortando pedra, fazendo um templo bonito. E ele vai ditar uma história interessante, que quando eles vão fazer um altar, um sacerdote, ele sai e começa a auxiliar nas pedras cortadas. De repente, uma das pedras do nada, ela rola e cai em cima da sua mão direita, esmaga a sua mão direita, quebra os ossos da sua mão, esmaga os ligamentos. Os homens correm, auxiliam, levantam, arrancam aquela pedra de cima da sua mão, e aquele moço agora fica com a sua mão ressequida. Agora aqueles homens olham para ele, tiram dali. Eles agora cuidam daquele homem, mas depois de cuidar, eles olham para aquele sacerdote e dizem: homem, você nunca mais poderá entrar dentro do templo. Por quê? Porque o edito do templo, eu li aqui para você: não pode entrar, meu irmão, nenhum cego, nenhum surdo, não pode entrar manco, ninguém de mão quebrada e ninguém de pé quebrado. Ele até tenta editar e dizer: mas espera aí, eu estava fazendo a obra, eu estava ajudando no templo. Sinto muito, se a mão quebrou, é porque certamente Deus rejeitou a tua obra. Tu não é mais sacerdote, tu é ex-sacerdote, nunca mais você entra aqui. Porém, volta aqui, agora, meu irmão, entra a sinagoga. Já tem mais de 300 sinagogas, meu irmão, lançadas na terra. Então, quem não podia adorar no templo por causa dessa condição, quando se criou aí a sinagoga, os mais humildes de Esdras pensou naqueles que eram desprezados. E eles falaram: olha, vamos fazer a sinagoga, mas vamos fazer de uma forma diferente. A lei do templo é muito forte, o povo se sente rejeitado. Vamos criar a situação seguinte: a lei da sinagoga vai acolher aí também cego, manco, pessoa de mão quebrada e de pé quebrado. Mas eles começam a dizer: mas só tem doente. Eu falo: não, vamos preparar então 6 cadeiras. Quantas cadeiras? Vamos colocar lá no último banco, lá no último lugar, vai ser os últimos assentos. Só que essa lei vai ser o seguinte: para ninguém se sentir incomodado, nós faremos o seguinte: deixa lá, essas pessoas vão ter que passar na casa do príncipe do sacerdote, vai ter que fazer um edito pedindo para ver se dia de sábado pode e tem espaço para eles se assentar em uma dessas cadeiras. Essa é a primeira lei. A segunda, eles vão dizer: olha, para ninguém se sentir ofendido e saber que tem um leproso ou um doente dentro do culto, vamos fazer o seguinte: os normais, os escribas, os sacerdotes, as pessoas comuns, elas podem chegar a qualquer horário do culto.
Mas para essas 6 pessoas que são deficientes, eles terão que chegar no último momento, depois que todo mundo entrou. Aí eles podem chegar e eles ficam lá no último banco e ninguém vê. Segundo é dito. Terceiro é dito, mas eles também não podem sair junto com todos que chegou. Eles chegam por último, mas terão que ser os primeiros a sair, para que ninguém perceba eles e ninguém se sinta ofendido. Eles começam a concordar e eles ainda mais ainda dizendo: esse moço, porque na sinagoga tinha a liberdade de um pregador dizer: tem alguém que tem alguma pergunta? E de repente alguém se levantava, ficava de pé e dizia, levantava a mão e falava: eu tenho uma pergunta. E aí o sacerdote se dirigia a ele, ouvia a pergunta e respondia. Eles diziam: essas 6 pessoas não têm direito de ficar de pé, e muito menos de levantar a mão. E muito menos se o pregador chamar para o meio, porque no meio todo mundo vai ver, todo mundo vai perceber. Então eles não têm esse direito. Agora vamos entrar no tema. Pois bem, agora quando nós vamos aqui, quando lemos o Evangelho de Lucas, Jesus ele vai chegar aonde? Na sinagoga. O edito, Jesus ele já entra, meu irmão, quebrando todo o protocolo da religiosidade. Como assim? O primeiro dito que Jesus vai quebrar esse rito de ritualismo, meu irmão, é que eles mandavam o quê? Que a pessoa, os paralíticos, eles teriam que ser o último a chegar. Mas a Bíblia diz que quem chegou por último foi Jesus. Não entendi, pastor. Como assim? Jesus já vai olhar para eles e vai dizer: vocês não serão pior, eu serei pior do que vocês. Vocês não serão desprezados, eu serei mais desprezado do que vocês. Segundo os estudos vão dizer que esse moço, quando quebra a sua mão, ele corre na casa do príncipe. Ele vê lá se tem a oportunidade para ele participar do culto de sábado. O príncipe olha e fala: é difícil, porque quem vai pregar aí no sábado é um homem que está vindo fazendo milagres, sinais, maravilha. Mas deixa eu ver aqui. Ele olha e fala: rapaz, tem um assento ainda. Fala: pois bem, escreve meu nome aí, eu quero ir adorar na sinagoga. Esse príncipe olha para ele e fala: rapaz, você é o ex-sacerdote, né? Que a rocha caiu, quebrou a mão e esmagou. Ele fala: sou eu mesmo. Mas rapaz, você sabe da lei da sinagoga? Porque a lei do templo é uma, mas a lei da sinagoga é outra. Mas tem lei. E ele fala: não sei o que é. Eu sei do templo, porque eu sou sacerdote. Não, você era, não é mais. Tá? Qual é a lei? Ele vai e passa todos os requisitos. Olha, você tem que ser o último a chegar, os primeiros a sair. Não pode se colocar de pé, não pode levantar a mão e muito menos ir para o meio. Mas e aí, quer ir assim? Ele fala: eu só quero ir lá adorar, mesmo não entrando na frente de ninguém, mesmo não podendo ficar de pé, mesmo não levantando a mão, eu vou estar lá adorando. Ele vem para o culto, entra como sais. O pregador não chega na hora certa. O pregador atrasa. E o pregador é Jesus. Eles estão por último. De repente Jesus começa a bater na porta. O diácono vai, abre, é o pregador. Fica à vontade, está atrasado. Me atrasei. Mas é o pregador. Entra. Ele começa a entrar. Sabe quem é os primeiros a ver Jesus? Não entendeu não? É os últimos que serão os primeiros. É os últimos que serão os primeiros. Quando Jesus vem entrando, Jesus já passa e fala aos deficientes: rapaz do Senhor, Shalom, Adonai. Ele passa e fala: rapaz, o pregador está como o último. Ele já se sente melhor.
Jesus estava dizendo: você não é o pior, você não é o mais desprezível, eu serei mais desprezível do que vocês. Jesus vem e passa toda a sinagoga, chega diante deles, eles passam a oportunidade para Jesus. Jesus começa a pregar, e dado o momento Jesus para, porque Jesus não tem revelação só no final, Jesus tem revelação quando Ele quiser. Jesus de repente para, os primeiros assentos ficaram os doutores, os juízes, segundo assento ficavam os escribas, terceiro os fariseus, e assim ia, por ética, meu irmão, os mais renomados. Jesus de repente para e fala: ei, você! Certamente o juiz olha e fala: eu? Não, mais atrás. E aí de repente, meu irmão, o fariseu: eu? Não, mais atrás. Os escribas: eu? Não, mais atrás. E Jesus vai passando e vai: não, mais atrás. Eu? Não, mais atrás. Você lá atrás. Jesus aponta o moço, que é o homem da mão mirrada. E quando Jesus fala: você! E aí Jesus fala assim para ele: fica de pé. Mas a lei da sinagoga mandava não ficar de pé. Alguém cutuca ele, pastor, e fala: rapaz, você sabe qual é a lei da sinagoga? Não põe de pé. Não levanta o rosto do diácono, está olhando, e se tu levantar, ele põe você para fora. Ele fala assim: rapaz, não quero nem saber. Quem está me mandando ficar de pé é o pregador. Se ele está mandando, eu vou ficar de pé. Não entendi. Tem muita gente que quer você acomodado, sentado, mas Jesus hoje está aqui para te levantar, está dizendo: se levanta, se levanta, se levanta. Ele se põe de pé. E a Bíblia diz que ele permanece de pé. O diácono, eu creio que trava. O diácono olha para ele: não dá. Quem sabe o sacerdote vai: vai, não vai. Aí Jesus olha para ele e fala assim: você sai daí e vem para o... Jesus está te levantando, Jesus está te colocando de pé, mas você não vai ficar só levantado. Jesus vai trazer você para o centro, Jesus vai trazer você para o meio. E o que é meio? Meio fala de centro das atenções. Agora até quem não queria ver, ele vem passando, vem andando pelo meio. E meu irmão, agora tem que ver juiz, tem que ver os escribas, os fariseus, todos eles tiveram que ver. Porém o moço, ele vem assim, ó, disfarçando, passando pelo meio do povo, chega às proximidades do meio, para no último dos 6 degraus, e Jesus olhando para ele. Aí Jesus conhece o sentimento do povo, que eles estão dizendo: se ele curar no sábado, nós pega ele. A ética do tempo, o farisaísmo: é sábado, ele não pode fazer isso, não pode quebrar esse protocolo. Jesus já começou a quebrar faz tempo, ele não está entendendo. Aí Jesus olha para o povo e fala: ei, é lícito curar no sábado? Salvar alguém no sábado? Ou é melhor deixar alguém morrer, porque o dia é sábado? Jesus pega ele na mente deles. Aí Jesus fala isso, lança no ar, e depois Jesus se volta para ele. Jesus olha e fala: moço, estende a sua mão. Que jeito que ele está? Eu creio que ele olha, meu irmão, para o juiz, olha para o sumo sacerdote, para o sacerdote, só a nata, para: se eu levantar eu estou pego, deixa eu levantar a mão esquerda, é melhor. Jesus fala: não é essa mão, levanta a mão direita. Levanta a mão direita. De repente ele começa
que quando Ele estende a mão ela restaurada na mesma hora, ela é curada. Renato e Vitória, prepara o alvo ali. Mão restaurada. Jesus olha para ele teria que ser o primeiro a sair. Agora Jesus, eu creio que olha para ele e fala: você não será mais o primeiro a sair. E tem mais, você não vai permanecer na sinagoga. Como assim, pastor? Ele só não podia entrar lá no templo porque ele tinha a mão quebrada. Eu creio que Jesus olha para ele e fala: é daqui, tu vai voltar para o templo. Como assim? Tu vai voltar a dar pão, tu vai voltar a ministrar, tu vai voltar a ser sacerdote. Agora se coloca de pé no teu assento. Jesus cura a sua mão direita. Agora faz assim. Mão dessa forma é mão de receber bênção. Entendeu não? Jesus está falando: estou curando a tua mão para tu começar a receber bênção. Eu estou restaurando a tua mão, tu vai começar a receber provisão. Recebe aí. Aí ele vai mais além. Ele fala: agora prepara, porque não é só receber. A partir de agora, tu volta a estender a mão. Estenda assim. Mão dessa forma é mão de liberar bênção. Ah, você não entendeu. Você vai receber, mas você vai abençoar. Você vai receber, mas você vai liberar. Você vai receber, mas você vai abençoar. Jesus está aqui, igreja. E no teu vaso de boca para si, deixa Deus usar na sua vida nesta noite. Oh, amiga, amor de mistério. Ah, Jesus. Eu creio, Senhor, nesta noite. Sim, Deus, eu creio. Sinta a presença de Deus nesta noite sobre a tua vida. Deus. Olha aí, Jesus. Eita Deus. Não leve embora aquilo que Deus mandou te entregar nesta noite. Sim, Jesus, eu creio. Olha aí, Jesus, os teus vasos de boca para cima. Jesus está te trazendo para o meio, para o centro da atenção dele. Foi Ele que te escolheu, Ele é responsável pela tua vida. Sim, Deus. Oh, glória, 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 glória. Sinta a presença de Deus sobre a tua vida nesta noite. Oh, glória.
Jesus está te renovando nesta noite. A ordem lá do céu é para você baixar. Meu Deus. Sim, Jesus, eu creio. A glória da segunda casa é maior que a primeira. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Sim. Sim, Jesus. Oh, glória. Jesus está curando nesta noite. Jesus está libertando nesta noite. Aleluia. Jesus está batendo a porta do teu coração nesta noite. Hoje é noite de renovo. Não importa o que vão pensar de você. Só você e Deus sabe a maneira que você entrou aqui. Hoje Jesus quer restaurar a tua vida. Se houver alguém nesta noite que está estacionado, venha para frente. Jesus quer te curar das suas mãos ferradas, dos seus pés quebrados. Aleluia. Se houver alguém nesta noite, aleluia. Importa você em fazer a vontade de Deus. Olha o tamanho da humilhação daquele homem. Era o prêmio da casa do Senhor. E agora não podia entrar mais no templo. Mas você veio até a sinagoga nesta noite. Jesus falou com você nesta noite. Você sabe. Ai de ti! Se não deres ouvido a voz do Senhor. Oh, glória. Aleluia. Eu quero orar por você. Venha para a frente. Aleluia. Jesus está te dando essa oportunidade. Oh, glória. Meu Deus. Isso é um ato de coragem. Você sabe que Deus está falando com você nesta noite. É noite de restauração da tua vida espiritual. Jesus te chama pelo nome. Escapa-te por tua vida nesta noite. O céu se abre sobre a tua vida. Não endureçais o vosso coração.